Vamos tentar começar o mais pontualmente possível hoje, porque infelizmente tem uma hora rígida para terminar. Então, como nós tínhamos programado, vamos dedicar a aula de hoje propriamente à crise do Brasil no contexto da economia mundial. Então, a primeira coisa é tentarmos aprender a natureza dessa crise, que no que se refere ao Brasil, está claramente configurada na acumulação de uma dívida externa imensa, enorme, em relação à capacidade de pagamento do país. Quer dizer, já faz pelo menos uma meia dúzia de anos que o serviço da dívida, o que nós chamamos de serviço da dívida é os juros que o país é obrigado a pagar, mais aquilo que vence cada ano dessa dívida, as amortizações, a soma desses dois valores é uma proporção exagerada, vamos dizer, do valor que o Brasil obtém do resto do mundo pela venda das suas mercadorias e dos seus serviços. Em geral, se considera que nenhum país pode financiar, ou enfim, pagar os serviços da sua dívida externa se esta ultrapassa, digamos, algo como 20% ou 25% do valor de suas exportações. Por exemplo, o Brasil tem, nesses anos últimos, exportado algo ao redor de 20 a 25 bilhões de dólares. Ela nunca chegou a 25, a 23 e pouco bilhões de dólares. Se o serviço da dívida brasileira fosse 4 bilhões, 5 bilhões, talvez ainda o país conseguisse pagar isso sem estar precisando aumentar a sua dívida. Mas o serviço da dívida é, na verdade, muito maior. Então, a única forma que o país encontrou foi aumentar a dívida. Foi aumentando a dívida que se pagou o serviço da dívida, que significa que no ano seguinte o serviço da dívida é maior, e assim sucessivamente. Eu pus aí alguns dados para ilustrar isso, para mostrar como a dívida tem crescido autonomamente, ou seja, a dívida cresce sem, na verdade, entrar dinheiro novo no Brasil. Veja o seguinte, em 1979, o nosso déficit em conta corrente, quer dizer, aquilo que, em tese, o Brasil recebe do resto do mundo, além daquilo que ele fornece, o déficit em conta corrente, era de 10 bilhões de dólares. A unidade aqui são bilhões de dólares. Desses 10, nada menos que 4,2 bilhões era juros. E nesse mesmo ano de 1979, o Brasil teve que amortizar 6,6 bilhões de dólares, que eram exatamente a parte da dívida que vencia em 1979. E, para isso, o Brasil tomou emprestados 10,2 bilhões de dólares. Veja, o serviço da dívida é 4,2 mais 6,6, portanto 10,8. Está claro? Então, o Brasil tomou um valor emprestado que corresponde quase que em cima ao serviço da sua própria dívida externa. É claro que com isso aumenta a dívida externa. Isso aqui é um aumento da dívida externa. Em 79, a dívida externa aumentou 10,2 bilhões de dólares menos 6,6 que foram amortizados. Na verdade, foram prorrogados. Tá certo? Se vocês tirarem desse valor, este valor deste, a diferença, que no caso é 3,6 bilhões de dólares, se soma à dívida precedente. Está claro? Se vocês pegarem o ano seguinte, 1980, já cresceu o déficit em conta corrente. Por que cresceu? Porque os juros cresceram. Veja, o aumento do déficit é de 2,4 bilhões, passou de 10 para 12,4. Os juros cresceram 2,1. Você vê que os juros é parte disso aqui. Está claro? Vocês veem que o aumento do déficit
foi praticamente todo ele devido ao aumento dos juros, sobre uma dívida maior. Neste ano, novamente venceram 6,7 bilhões de dólares. O serviço, portanto, era 6,3 mais 6,7, 13 bilhões de dólares foi o serviço da dívida externa brasileira em 1980, quando nós tomamos emprestados 12,1. Está claro? Quer dizer, esse empréstimo é um registro contábil, tá certo? Na prática, nós não pagamos nem os juros, nem a amortização. Eles transformaram em novos empréstimos. E neste ano, a dívida cresceu 12,1 menos 6,7, que foi que, pro forma, nós pagamos, ou seja, ela cresceu 5,4 bilhões de dólares. Está claro isso? Está todo mundo conseguindo acompanhar? Em 81, diminui o nosso déficit, porque em 81 começa a recessão. O governo faz a economia cair, sobretudo a economia industrial, de uma forma muito abrupta, então há um superávit no balanço comercial. Graças a isso, cai o déficit de conta corrente. Porém, os juros aumentam violentamente. É o ano em que os juros estão mais altos no mercado internacional, como nós estamos tomando esses empréstimos a juros flutuantes, eu expliquei isso para vocês, né? Os juros que se reajustam cada 6 meses. Então, este ano de 81, o serviço da dívida brasileira foi de quase 17 bilhões de dólares. Neste ano de 81, nós exportamos 20 e poucos bilhões de dólares. Quer dizer, evidentemente não tínhamos como pagar, e tivemos que tomar, então, emprestados 15,3 bilhões de dólares. Se quiserem saber quanto cresceu nossa dívida, é só tirar uma cifra da outra. Quer dizer, cresceu 7,6 bilhões de dólares a mais. Quer dizer, todo ano a dívida cresce, não porque nós estejamos recebendo algum valor do exterior. Não é por isso que ela cresce só por causa dos juros que nós não pagamos. Está claro? Qual é a operação? Em 82, a coisa estourou. Quer dizer, os banqueiros não puderam ou não quiseram continuar nos emprestando cifras cada vez maiores. Veja, isso aqui está aumentando. Cada vez o Brasil precisa tomar mais dinheiro emprestado, que não entra no país. Só compensa aquilo que ele tinha que ter pago pelos empréstimos anteriores. Mas em 82, como eu já falei para vocês, devido à crise da Argentina, das Malvinas, depois do México, sobretudo, a coisa secou para o Brasil e aí estourou a crise abertamente, na qual nós estamos metidos até o momento. Em 82, portanto, vejam, os juros chegaram a 10,7 bilhões. É porque a dívida andou crescendo o tempo todo e também a taxa de juros, em 82 ainda estava bastante elevada. A amortização está por volta de 7,4, o serviço da dívida chegaria, portanto, a 18 bilhões, não é? 18,1, e tivemos que tomar emprestados, quer dizer, conseguimos a muito custo tomar emprestados 17 bilhões de dólares. Mais ou menos o próprio serviço da dívida. A dívida cresceu em 82, 17 menos 7,4, 9,6 bilhões de dólares. Aqui, o que está abaixo do traço, eu me enganei aqui, são as previsões meta para 1983. Quer dizer, é isso que o governo se propõe a fazer. Eu achei importante colocar essa informação para vocês, provavelmente muitos já a têm, para mostrar a violência da guinada que o governo pretende imprimir ao curso da economia nacional, no que se refere às suas relações com o resto do mundo. Vejam, o governo quer reduzir o déficit em contas correntes de 14 para 6,9, para metade, de um ano para o outro. Isso não é um ano de crescimento, isso é um ano da recessão, como esse também é. Então, no ano da recessão, em que nós tivemos um déficit em conta corrente, que chegou a 14 bilhões de dólares, 14 já exprimidos, o governo agora quer reduzir isso, um tanto quanto, digamos, coagido pelos nossos credores, à metade. E espera-se uma redução de juros, porque a taxa internacional de juros está agora, graças a Deus, caindo. Então, devido a essa queda da taxa de juros, embora o principal sobre o qual se paga os juros tenha aumentado, se espera que se pague apenas
9,1 bilhões de dólares. E este ano 83 se calcula que vencerão dívidas nossas de longo prazo no valor de 7,2 bilhões de dólares. Quer dizer, o serviço da dívida esse ano será 9 mais 7, 16,3 bilhões de dólares. Só que, com este déficit menor, que é menor, inclusive, que a própria taxa de juros, quer dizer, vai estar um superávit na parte real, se deseja não tomar mais do que 10,6 bilhões de dólares emprestados. Então, presta atenção. Essa programação econômica é, de um lado, extremamente ambiciosa, extremamente violenta como mudança de curso, e se ela for realizada, quase ninguém acredita que vai ser possível realizar isso, se ela for realizada, ainda assim a dívida externa brasileira vai crescer. 10,6 menos 7,2, ela não vai crescer uns modestos 3,4 bilhões de dólares. Supondo que toda essa programação se realize. Está claro? Quer dizer, em vez de crescer como ela vinha crescendo à base de 10 bilhões de dólares, ela deverá crescer apenas 3,4 bilhões de dólares. A grande dificuldade nesse preciso momento é conseguir esses 10,6 bilhões de dólares emprestados. Esses 10,6 bilhões de dólares, o que são? São o prorrogamento do prazo disso aqui, mais um jumbo de 4,4, enfim, uma série de parcelas que o governo já resolveu negociar antes de começar o ano. Quer dizer, no ano passado, ele fez a solicitação aos banqueiros, que até o momento não conseguiram ainda garantir esses empréstimos consolidados. Enfim, as dimensões quantitativas da crise, no que se refere precisamente à conexão da economia brasileira com a economia mundial, estão dados nesses números extraídos do balanço de pagamentos brasileiro. Muito bem. Qual é o mecanismo que o governo brasileiro tem lançado mão para enfrentar essa situação? Situação, eu insisto, que se agudiza súbita e inesperadamente. Quer dizer, até 81, tudo tranquilo. Quer dizer, na medida que aumenta o serviço da dívida, também aumentam os empréstimos que o governo vai tomar. Na medida que aumenta a taxa de juros, também aumentam os juros que o governo se propõe a pagar, porque está pagando no papel. Tá certo? Ele paga esses juros assinando novos empréstimos. Agora a situação é diferente. É muito difícil conseguir empréstimos para o Brasil. Não é que há uma redução geral de liquidez, não há dinheiro em geral. Não há dinheiro para o Brasil, não há dinheiro para a Argentina, não há dinheiro para país latino-americano, não há dinheiro para país asiático, africano ou da Europa Oriental. São esses os países que estão na berlinda devido à inadimplência de uma série de países, Polônia primeiro, Argentina depois, México, e agora já tem dúzias deles. Inadimplência que nessa altura é uma imposição. Na hora que se suspende, se puxa o tapete, é claro que não se pode pagar. Isso todo mundo percebe. Muito bem. Os banqueiros querem garantias. Na verdade, os banqueiros querem que isso se realize. Essa é uma programação econômica que o nosso governo submeteu ao Conselho Monetário Nacional, isto é, a si próprio, e proclamou publicamente antes de ir ao Fundo Monetário Internacional. Essas cifras foram acertadas publicamente pelo nosso governo em outubro de 1982, antes das eleições, e antes de ir ao Fundo Monetário Internacional. Quer dizer, esta foi, vamos dizer, a promessa pública que o governo brasileiro está fazendo aos seus credores. Porém, os credores não têm meios de cobrar essas promessas. Os bancos internacionais, os grandes bancos americanos, que são nossos principais credores, não têm como mandar uma missão ao Brasil, acompanhar a execução da política econômica e, eventualmente, suspender o desembolso dos seus empréstimos se notar algum desvio
entre o que foi prometido e o que está sendo feito. Para isso é necessário alguma entidade pública, alguma entidade de força política, e essa entidade, como vocês já sabem, é o Fundo Monetário Internacional. Então, depois das eleições, depois de passado o momento da decisão, em que, portanto, o governo não teve que carregar esse ônus, esse prejuízo político, ele finalmente confirmou que todo mundo já sabia, isto é, que ele iria ao Fundo Monetário Internacional, porque o fundo consideraria e concedeu, está em vias de conceder um empréstimo ao Brasil de valor comparativamente muito pequeno. Esse empréstimo vai ser de 6 bilhões de dólares, desembolsado em 3 anos, 2 bilhões de dólares por ano, portanto, é pouco em relação a quem precisa de 18 bilhões de dólares de serviço da dívida todo ano. 2 bilhões não é muito dinheiro, porém, o fundo, para desembolsar esses 1,5 bilhão a 2 bilhões de dólares por ano, mantém permanentemente uma missão junto aos principais órgãos da política econômica brasileira, que trimestralmente vão receber os dados, e com o fundo se programou quanto vai ser o aumento do crédito, quanto vai ser a desvalorização cambial, enfim, há uma série de cifras-chave que devem, por assim dizer, acompanhar a realização do acordo de ajuste da economia brasileira. E essa fiscalização que o Fundo Monetário Internacional vai exercer formalmente para desembolsar essa miséria de 2 bilhões de dólares ao ano, serve, na verdade, aos que vão nos emprestar, supostamente, 10,6 bilhões de dólares. Quer dizer, o grosso, esse é o mecanismo. Muito bem. Talvez seja importante vocês levarem em consideração que essa operação de salvamento da economia brasileira, que é uma operação complicada, vem para cá o fundo, passa semanas aí elaborando essas cifras todas, que não são todas elas colocadas a público. Depois o próprio presidente, o diretor-geral do Fundo Monetário Internacional, vai a Nova York, junto com Langoni, Delfim e Galvez, pedir para os banqueiros, quer dizer, o fundo transforma-se nesse momento em advogado do Brasil, para ver se os banqueiros desembolsam a diferença, sem o que o programa do fundo vai pifar. E o próprio governo americano, vem o Reagan aqui, o governo americano dá empréstimos de emergência de curto prazo, bridge loans, há toda uma operação complexa e grandiosa. O governo brasileiro convida 1.300 bancos para se reunir num hotel em Nova York, para apresentar a esses 1.300 banqueiros as suas necessidades para 1983. Agora, pensem que essa operação é multiplicada por 30 e tantas vezes. Quer dizer, assim se procura salvar a economia mexicana, salvar a economia de Costa Rica, salvar a economia da Romênia, etc, etc, etc. Segundo uma estatística tantas que eu vi, haveria 30 e tantos países em fila recorrendo ao Fundo Monetário Internacional e procurando o seu aval para tentar levantar um dinheiro que no momento não existe no chamado mercado de euromoedas. Então, é uma coisa complicada. Eu acho que fica claro que o que está se procurando salvar não é a economia brasileira, nem a economia, sei lá de onde, de Cuba, etc, etc, mas é, na verdade, este sistema financeiro que não funciona. Está, obviamente, fazendo água. Por que ele não funciona? Vejam bem, ele não funciona porque ele depende de capitais essencialmente especulativos. Sejam eles petrodólares, dos Emirados do Golfo Pérsico, ou da Arábia Saudita, ou enfim, de qualquer desses países exportadores de petróleo que ainda tem superávit no seu balanço de pagamentos, mas depende mais ainda. Parece que 2/3 dos fundos que estão nesses bancos internacionais não são petrodólares, são capitais de toda a espécie, inclusive de multinacionais, de grandes multinacionais, que estão fazendo o que todo mundo está fazendo quando tem crise. Não investe, não aumenta a capacidade produtiva, porque não tem mercado, e coloca o dinheiro no open market. O open market internacional é o mercado de euromoedas. Então, vejam bem, é um mercado altamente instável pela sua natureza. Quer dizer, as entidades que aplicam esse dinheiro aplicam a prazos curtos. E é um mercado extremamente nervoso.
Quer dizer, não é só o juro que se quer, é também com medo do risco. Então aconteceu alguma coisa que estava prevista acontecer há muito tempo. Depois que aconteceu, efetivamente, eu me dei o trabalho de ler artigos sobre o assunto escritos, por exemplo, na revista da CEPAL, em 1976. E lá estava claro, diz, olha, essa história de juros flutuantes é um perigo. Você toma uma coisa 6%, de repente você paga 15%. E é a longo prazo, e ninguém te garante que você possa realmente devolver as dívidas. Quer dizer, está se supondo que há uma oferta infinita de crédito, é capaz que pare. E aí como é que vai ser? Há textos de autores americanos é a mesma coisa. Há anos e anos e anos. Quer dizer, o que acabou realmente acontecendo era, eu diria, quase uma fatalidade. Não era fatal que acontecesse em 82, podia ter acontecido em 81, em 85, não sei quando. Mas que um dia iria acontecer era mais ou menos óbvio. Quer dizer, que alguns grandes devedores, porque só grandes é que interessam, que um país que deva lá porcaria de 1, 2 bilhões não pague, tudo bem. O próprio sistema bancário tem maneiras de partilhar o risco. Esses empréstimos são feitos por chamados sindicatos de bancos, consórcios de bancos. Então, entram 100 bancos, 200 bancos, 250 bancos. Então, eles dividem entre si o risco. Então, se pequenos devedores, se pequenos países africanos ou centro-americanos deixam de pagar, o sistema absorve. Quando um grande devedor como a Polônia, ou a Argentina, ou o México, ou o Brasil, deixam de pagar, não. Aí não dá mais. E, na verdade, dos 600 bilhões de dólares que estão, vamos dizer, colocados sob a forma de empréstimos em países importadores de petróleo não desenvolvidos, quase um terço está em 3, 4 países. De 600, são 80 no Brasil, 80 no México, 40 na Argentina, só esses a 200. Então, quando esses países começam a não pagar, o sistema treme nas bases. Então, está havendo agora uma operação complexa de salvamento, tentativa de salvamento, de um sistema que, na verdade, não tem salvação. Pelo menos eu não vejo como. Ainda que dê certo isso agora. Ainda que em 83 as contas fechem. Não vai fechar em 84. Quer dizer, ninguém garante. Se nós conseguirmos fazer esse milagre de reduzir a metade do nosso déficit em conta corrente, que estava crescendo ao longo dos últimos 5 anos, com muito sacrifício, vamos tentar conseguir chegar lá. É óbvio que em 84, no ano seguinte, vamos precisar de outros, pelo menos 10,6 bilhões de dólares. Ou algo dessa natureza. E de onde é que eles vão sair? Tá certo? Não há nada que garanta. Não há uma decisão política, um plano, nada. É um jogo, é um cassino. Quer dizer, aqueles que colocam esse dinheiro nos bancos para fazer isso, podem retirar amanhã, comprar títulos do Tesouro Americano, ou ações de alguma companhia. Podem fazer várias coisas, comprar ouro. Tá claro? E aliás, o dinheiro, o chamado capital especulativo, ele está flutuando o tempo todo entre essas várias opções de inversão. São bilhões de dólares que trocam de mãos diariamente. Vende ação, compra ouro, vende ouro, coloca por 3 meses no banco, vende o certificado de depósito bancário, tá certo? Essa liquidez, essa possibilidade de você mudar a forma do investimento, é uma das essências desse sistema absurdo. Como disse Keynes uma vez, Keynes é um grande cassino. Quer dizer, a vida econômica das grandes nações capitalistas repousa no cassino. É bastante absurdo isso, Keynes já o achava e está se demonstrando que continua tão absurdo como na época dele. Na verdade, essa operação de salvamento do sistema financeiro, como ele está hoje, passa pela nacionalização de todos esses ativos, de uma parte importante deles, não digo de todos, quer dizer, é preciso passar a responsabilidade do financiamento, seja do investimento a longo prazo, seja da reconversão de economias como a brasileira, atingidas pelos choques do petróleo e coisas pelo estilo,
a uma entidade que tenha alguma estabilidade, que possa garantir créditos por 10 anos, de modo que a economia se tente a reajustar e não de uma forma tão abrupta como está sendo exigido da economia brasileira. O órgão que devia ter feito isso logo no começo é o Fundo Monetário Internacional. Não fez e os capitais especulativos foram aos bancos e os bancos passaram a conceder créditos a prazo de 10, 15 anos. Quer dizer, houve um desvirtuamento desses bancos também. Isso é uma coisa interessante a verificar. Esses são bancos comerciais. Os nossos, Banco do Brasil, Banespa, etc. Não é BNDE. Não são bancos de investimento. São bancos cuja rotina de atuação é emprestar a curto prazo, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Para isso, eles são perfeitamente competentes. Como eles tiveram dólares em quantidade excessiva, eles acabaram emprestando a prazos longos, substituindo o Banco Mundial, que tinha sido criado para isso, que até 74 ele que emprestava a longo prazo, ou fazendo os chamados empréstimos de ajustamento, exatamente para tentar quebrar o galho de países como o Brasil, mas também a longo prazo. Esses bancos não têm nenhuma estrutura para aguentar isso, sobretudo garantir a continuidade do fluxo de crédito por qualquer momento. Pode interromper de um dia para o outro, como aconteceu. Essa é uma coisa que eu estou insistindo porque pode parecer uma ninharia, mas esse é a evidência maior do absurdo. Em setembro de 1982, o Brasil estava empinando vários papagaios no céu do mercado de euromoedas. Que tem uma revista chamada Euro Money, uma revista bonita, ilustrada, em que a maior parte dos anúncios são lançamentos de títulos de empréstimo de governos árabes, persas, tem inclusive as letras mais estranhas, etc. A quantidade de anúncios de empréstimos brasileiros era fantástica. Havia 10, eu contei, 10 anúncios. A Companhia do Vale do Rio Doce, a Eletrobras, a Petrobras, e não sei mais quantas outras, etc. Tudo pedindo dinheiro. Pois bem, esses empréstimos estavam praticamente já negociados com seus bancos patrocinadores, foram cortados. Quando o México declarou que não tinha como pagar, simplesmente cortaram no meio a negociação de centenas e centenas de milhões de dólares. Foi isso que aconteceu. Então, o Brasil, em 82, gente, estava recebendo 3 bilhões de dólares ao mês de empréstimos. Estava captando, lembra essa palavra? Captando 3 bilhões de dólares ao mês. De repente, no mês 9, acabou, fechou a torneira. Por alguma coisa que aconteceu no México. E nós não temos nada a ver com isso. Mas atingiu diretamente não só o Brasil, toda uma série de países. Quer dizer, o mercado secou. Está claro? Então, manter esse sistema financeiro internacional a longo prazo não dá. Então, o que está se fazendo hoje é, por exemplo, aumentar mais uma vez as cotas do Fundo Monetário Internacional, para que ele possa fazer empréstimos mais amplos. Quer dizer, em vez de emprestar porcaria de 6 bilhões de dólares ao Brasil, possa, às vezes, emprestar 15. Tá? Porque o empréstimo do Fundo Monetário Internacional, para começar, não tem juros flutuantes, são juros contratados de uma vez até o fim. 5% ao ano, juros civilizados, normais. Por mais que as condições